Que conversa difícil, né? Mas vamos encarar, né, doutor? Tem que ser assim, não é, doutor? Preciso. Faz parte da gente, né? Ninguém Faz quer falar, parte. mas aqui a gente fala, viu? Eu tenho testemunho de pessoas, até mesmo na clínica, de pessoas que não conseguem nem falar, não conseguem, entes queridos bem próximos morrem e elas não conseguem ir ver o cadáver, porque não tem nenhum preparo para isso. Não tem um preparo, não consegue elaborar nenhuma resposta. Isso é ruim, doutor. As pessoas, péssimo. As pessoas costumam, inclusive, dopar os parentes, né? Muitas pessoas passam o velório do pai e da mãe dopados, né? Quando acorda no outro dia, tem aquela sensação de que perdeu algo. Né? Pior ainda, né? Quando o pessoal fala quando a ficha cai. É interessante isso. Algumas pessoas são sedadas até mesmo para que ocorra um abaixamento da pressão arterial, pessoas diabéticas que geralmente quando intensificam as preocupações, os pensamentos ruins mesmo, essas pessoas têm a glicemia aumentada. Eles muitas vezes cedam para que a pessoa se acalme e não tenha um agravamento no estado de saúde. Outras pessoas, até mesmo por questão de não ter noção do que está acontecendo, têm sentimentos de desespero ali. Então, é preciso demais a pessoa aprender, lidar um pouco com pelo menos dialogar sobre a morte, conversar sobre isso, elaborar respostas satisfatórias sobre a morte, porque é inevitável, é a condição para você viver. É inevitável isso. Doutor, e é mais difícil quando a morte ela chega para as pessoas mais novas? Uma mãe, por exemplo, que perdeu o filho, o que o senhor tem a dizer para essa mãe? O normal é os filhos enterrarem os pais. Mas quando... porque existe todo um projeto. Mesmo quando o filho ele não é planejado, mas se ele é aceito, ele é amado a partir do ventre materno. E a mãe perde tempo, ela internaliza demais o filho através do sentimento, do afeto, porque passa a noite acordada, ela amamenta, ela passa a transmitir os princípios, os valores, e vai criando um vínculo muito forte. E quando se perde uma pessoa que você não tem, que você esperava viver muito tempo, né, que esperava passar de você, os pais esperam ser enterrados pelos filhos. Se for conversar com alguns, eles não querem, mas acontece, são situações, a vida tem dessas coisas, né? E aí o que o senhor tem a dizer para essas mães que perderam os filhos? O assunto morte, Vinícius, é sempre um assunto delicado. É preciso as pessoas compreenderem que ela é real e é presente na vida de todos nós. Nós temos que elaborar respostas nesses momentos. Não precisamos viver como se esperássemos a morte, mas temos que ter a consciência de que ela pode chegar. E aí fica mais fácil. Fica mais fácil você elaborar uma resposta no momento de uma ruptura dessa. Porque é muito traumático em determinadas situações. Porque tem casos também que as pessoas acompanham indivíduos sofrendo e que a família sabe da situação, já fez a tomada de consciência, já foi informada pelos médicos e ela sabe que a pessoa ali, que dá o doente querido, vai partir, vai sair dali daquele meio. E elas vão se preparando no sofrimento e tudo mais. E tem casos em que a dor é tão grande que há todo um sofrimento no ato do velório, do sepultamento, mas que há também um alívio, porque já vem a carga muito pesada, o sofrimento, as noites, a insônia, o choro, as preocupações, o estresse. Tem todo um processo, né, doutor? Olha só, e falando nisso, gente, estudar e aprender mais sobre a morte. Você já pensou em fazer isso? Pois um curso sobre a morte vem sendo realizado aqui em Teresina e ajudando muita gente a superar essa fase. O curso de atualização em processos de morte e luto acontece uma vez por ano neste hospital particular. A discussão é aberta para profissionais da saúde e de outras áreas, além de familiares de pacientes. A psicóloga responsável explica o objetivo do projeto. A maior importância do curso é levar conhecimento.
né, assim, levar todo o conhecimento necessário para que os profissionais trabalhem melhor, que eles consigam refletir um pouco sobre o sentido da morte, para que eles compreendam o que é um processo de luto, né, quais são todos os sintomas, os diversos sintomas que são esperados, tanto do paciente quanto da família nesse momento, e para que eles saibam também o que é que eles podem fazer com tudo isso, para que eles desenvolvam habilidades e que eles tenham ferramentas para lidar com esse público que está enlutado da melhor forma. Nessa turma formada por enfermeiras, as profissionais estão conhecendo melhor a maneira de enfrentar a morte, que nem sempre traz sofrimento só para a família do paciente. É um curso muito rico, é um curso que traz para nós assim, uma gama de conhecimentos necessários, uma vez que nós enfermeiros somos a equipe que passamos a maior parte do tempo com esse paciente, nós findamos junto com esse paciente e nesse momento nós somos meio que os anunciantes dessa morte, né? Então para nós é uma situação de muito privilégio poder obter ferramentas que nos tragam assim, uma compensação nesse momento tão difícil. O curso tem duração de 20 horas. Na programação, durante as aulas, a psicóloga mostra e discute sobre as fases da morte e como devemos enfrentá-las. Em alguns casos, o paciente também participa do curso. É um curso que é voltado para os profissionais e para a população em geral também, porque esse é um tema que não é muito falado, não existe muito espaço para se falar da morte e do luto. Então a população fica enlutada, nós perdemos pessoas e nós não sabemos o que fazer. Muitas vezes a gente confunde um luto com um processo depressivo, né, com uma depressão clássica ou com uma depressão mascarada. E o luto também é um processo que pode acarretar um desenvolvimento de uma série de sintomas físicos. Né, aquele paciente que tem uma série de queixas, que vai a vários especialistas e não se fecha nenhum diagnóstico. Isso pode ser um exemplo de uma situação de luto. Fora os lutos crônicos, os lutos adiados, os lutos complicados, vamos dizer assim, que são variações do processo normal de luto e que aí sim já exigem a intervenção de um especialista, um psicólogo ou às vezes até mesmo um psiquiatra. Doutor, o que o senhor achou aí desse curso? Que curioso, mas ao mesmo tempo ajuda, né, os parentes das pessoas que estão internadas em fase terminal e os familiares também estão naquele momento e os próprios pacientes. Qual é a avaliação que o senhor faz disso? E existem pessoas que até se recusam a participar de um curso desse. Mas é super importante porque a pessoa começa a aprender que a morte é algo que tem que ser aceito. Ela começa a aprender que a morte ela faz parte da vida. As pessoas, é uma educação, é um processo educativo. É aprender a morrer. É como se fosse isso. Para pessoas, tem muitos hospitais no Brasil inteiro que fazem isso. É preciso nós intensificarmos esses tipos de cursos na rede pública. Porque quando você aprende melhor que o morrer é uma coisa até necessária, porque o falecimento, a gente começa a morrer quando nasce. Então chega um momento que você tem que realmente se deparar com a morte. E aprender isso é muito bom, porque você vai ajudar a si mesmo, você vai ajudar pessoas da tua família, você vai ajudar pessoas que são amigos, parentes, pessoas até às vezes que você nem conhece. Próximo. Quando você está mais qualificado para enfrentar uma situação tão traumática, tão difícil na vida da gente. Ok, então, doutor, vou pedir uma licença para o senhor, tá bom? Tem outro recadinho para quem está em casa assistindo a gente aqui pela TV Cidade Verde, a Boa Imagem do Piauí. Olha, gente, para você que ainda não conhece, a Botica é uma das melhores e maiores farmácias de manipulação do Piauí, que trabalha na produção de medicamentos e cosméticos. E, recentemente, a Botica inaugurou mais uma loja aqui na capital, localizada no Teresina Shopping. Olha aí as imagens para você. É uma super loja com todos os produtos, qualidade e o atendimento que só a Botica tem. Lá, além de todos esses produtos e outras novidades, você é atendido por especialistas no assunto, que vão tirar suas dúvidas e apresentar um pouco do que a Botica faz para o seu corpo, pele e cabelo. Vale lembrar que todos os produtos e serviços oferecidos pela Botica estão dentro dos padrões de excelência exigidos pelo mercado. E o que é melhor, com os melhores preços. Eu sou cliente da Botica e posso garantir. Passa lá na Botica Teresina Shopping e quase todos os bairros aí de Teresina tem uma loja da Botica esperando por você, ok? Doutor, continuando aqui com a nossa conversa, agora quem tem a pergunta é o telespectador, vamos ver qual é? Doutor, eu tenho muito medo da morte dos meus parentes e dos meus filhos, o que eu devo fazer? É normal, doutor, a gente ficar pensando sempre na morte dos nossos pais, dos nossos parentes, dos filhos, até onde isso é normal?
Você viu aí no caso, a pessoa para pensar sempre sobre isso. É normal? Veja, seria normal, é comum. Normal, você vai dizer o seguinte, é preciso você pensar na morte dos parentes, na sua própria morte. Mas eu acho que tem uma coisa mais interessante, já que o programa de vocês é exatamente para esclarecer a respeito desse assunto. Ao invés de você pensando, porque a gente pode fazer perguntas às pessoas, se você fosse morrer daqui a 2 anos, você faria o que hoje? Se você fosse morrer daqui a 6 meses, o que você faria da sua vida hoje? E se você fosse morrer amanhã, o que você faria? A gente percebe que nessas dinâmicas, a resposta sempre, a pessoa se aproxima mais da espiritualidade, da religião, de Deus, dos familiares. Então eu pedia perdão, eu iria perdoar, eu me aproximaria mais de Deus, da minha família. Por que você não faz isso hoje? Ao invés de pensar, porque morrer vai, nós vamos morrer. Desde quando nascemos, o nosso organismo vai atrás, vai em busca da morte. Nós vamos definhar, né, o ciclo da vida. É o ciclo da vida. Ninguém do escapa, nascimento né, doutor? à morte. Então, o que é preciso? É preciso você começar a não se impressionar com essas coisas, porque está perdendo tempo. Vai acontecer. Bem mesmo, né, doutor? Está perdendo tempo na vida. Ao invés de você pensar na morte, você pensa na vida. Minha mãe tem 92 anos. Ela comprou outro dia um guarda-roupa de 10 vezes, uma cama, 10 pagamentos. E ela, no dia que comprou, ela disse, 92 anos, várias patologias cardíacas, hipertensa, diabetes. Ela diz assim, quando eu terminar, eu vou comprar isso. Então veja, é um exemplo, ela não tem acordo com a morte. Deixa acontecer, ela não está esperando, a morte vai vir. Então, eu acho um grande exemplo isso aí. Me despertou muito interesse pela morte quando eu comecei a entender melhor a minha mãe. Legal, Entendeu? Então, doutor. E outra coisa, só um conselho. Para quem... Olha, eu aprendi a viver melhor quando eu comecei a pensar mais na morte. Eu me interessei mais pela vida. Mais Entendeu? tranquilo. Tá aí uma boa dica para você que está em casa. A gente tem mais uma pergunta, doutor. Vamos ver. Doutor, eu tenho muito medo de morrer. O que é que eu faço para espantar esse pensamento? Olha aí, pessoal, a pessoa perguntou, né? Ela disse que tem medo de morrer. Como é que faz para espantar esse pensamento? Começar a viver. Começa a viver, né, doutor? Começar a se preocupar em viver com qualidade. Começar a se amar. Começar a se cuidar. Porque a pessoa, ela não... É preciso a gente compreender que a morte, ela é inevitável. Então, enquanto ela não vem, eu vivo. Então, para uma pessoa que tem medo de morrer, você sabia que você vai morrer? Então viva, procure viver com qualidade, faça uma caminhada, vá para uma academia, tenha amigos, vá a um clube, viaje. Viaje na vida. É muito importante. É muito melhor do que pensar na morte. É viver a vida. Olha só, gente.